Então, a gente tem o CNPJ aqui, a gente clica aqui na lupinha. Não está compartilhado. Bernardo, não está compartilhado. Ah, perdão. Costume. Estão vendo agora? Já é. Então, o que que acontece? Tem vez que dá erro lá no acesso lá na Receita Federal, tá? Ele não traz a imagem para a gente aqui. Vocês viram que daquela primeira vez ele trouxe sem problema nenhuma. Então, aqui é um pouquinho. Isso aí vai depender muito do dia lá da Receita deles trazer essa imagem aqui pra gente. Então, aqui é meio chato mesmo da gente ficar atualizando, mas eu quero mostrar aqui pra vocês como é que funciona esse captcha aqui. Deixa eu trazer aqui. Pronto. Então, colocar o captcha aqui. Bom, aí a gente pode fazer essa consulta. Ele traz os dados aqui que ele pesquisou, tá? Se a empresa está ativa, o tipo de empresa, ele já vai trazer tudo aqui. E aí, a gente marcando aqui, ele pega esses dados aqui e faz a atualização aqui no cadastro do cliente. Então, para cadastrar um cliente, a gente só teria necessidade do CNPJ e da inscrição estadual. Bom, e aí a gente tem essa opção aqui de incluir dados adicionais na observação. Eu vou mostrar aqui que são esses dados adicionais que ele vai incluir aqui. A gente marcando esses dois aqui, a gente confirma. Olha lá, ele já faz todo o preenchimento para a gente aqui da razão social, do fantasia, do endereço e coloca aqui essas observações também, tá? Eu vou chegar aqui depois nessa parte. Bom, vamos lá. Pode? Temos algumas situações que acabam acontecendo que o endereço é diferente, por exemplo, né? A empresa mudou de local e só que não operou ainda por motivo X, né? O endereço na Receita Federal. Nesse caso aí, ele vai trazer o endereço da Receita Federal, mas eu tenho um processo de logística que está ligado, né, a esse cadastro de cliente com o endereço para entrega. Eu tenho alguma opção aí, eu posso alterar o campo do endereço ou não, ou tem o endereço de correspondência? Como que é isso? Tá, no outsourcing, a gente trata esse endereço de entrega lá dentro do contrato, tá? Lá dentro do contrato a gente tem o endereço onde a máquina está instalada. E lá a gente define esse endereço como sendo o endereço para emitir essa nota fiscal. Aí ele vai sair como endereço de entrega e vai colocar isso na nota. Aquele endereço lá. Porque a nota ela tem que sair com... A nota você tem que emitir ela com o endereço fiscal, né? E colocar como endereço de entrega o endereço onde você vai fazer despachar aquela peça, ou aquela máquina, aquele produto para aquele seu cliente. Tá? Quando você houver por exemplo, o seu contrato ele é com o cliente, com a matriz, por exemplo, tá? E aí ele tem uma filial em outro estado. Lá também, dentro do cadastro lá no cadastro de contrato, perdão, a gente vai colocar o direcionamento daquela máquina para aquele cliente que a gente cadastrar aqui, que é a filial dele. Tá? Então, por exemplo, você tem a IBCO aí em Osasco. E aí você tem uma filial aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Tá? Você vai mandar uma máquina para a filial, mas aí o contrato é com a matriz. Então o que vai acontecer? O faturamento, tudo vai para a matriz, normal, um endereçamento para eles. Mas aí na hora que você mandar uma máquina, uma peça, um suprimento para a filial, lá no cadastro do contrato, a gente vai identificar o cliente filial. A filial da IBCO aqui em Belo Horizonte, tá?
A tratativa aqui do cliente vai ser realmente o endereço fiscal dele, tá? E o endereço de entrega da máquina onde está instalado a gente vai colocar lá no contrato. Bom, aqui a gente vai precisar também da inscrição estadual, tá? Caso o cliente não tenha inscrição estadual, é bom escrever aqui a palavra isento, tá? Sempre no masculino. A grande maioria dos erros de nota fiscal que acontecem no sistema é porque o cliente não escreveu essa palavra isento ou não marcou ele como contribuinte, tá? Caso ele tenha inscrição estadual, é bom não colocar pontos, traços, barra nesse campo aqui, porque tem estado que aceita colocar ponto, barra, enfim, tem estado que não. Então, para deixar tudo padronizado, a gente deixa tudo sem ponto, traço, barra, que aí ele vai aceitar, tá? E aqui ele não faz a pesquisa dentro do Sintegra, tá? Ele só faz uma verificação lá se a inscrição estadual ela é válida ou não, tá? Ele não verifica, ele não traz os dados. Bom, quando você for emitir uma nota fiscal... Oi? Perdão. Pode seguir. Tá bom. Quando você faz uma emissão de uma nota fiscal de serviço, tá? E esse seu cliente ele é substituto tributário, aí a gente tem que obrigatoriamente colocar aqui a inscrição municipal dele, tá? Aí esse campo já vira obrigatório para esses seus clientes que você precisa emitir nota fiscal de serviço e ele é substituto tributário. Porque lá na hora que você estiver emitindo a nota fiscal, ele vai te pedir a inscrição de quem vai ter a retenção do ISS. Tá? Então, esse campo aqui de inscrição municipal fica obrigatório nesse caso. Tá? No caso do seu cliente. Tá? Bom, igual eu falei, aqui você escolhe o tipo de pessoa, se é física ou se é jurídica. Então, se eu marco física, ele traz o campo, ele habilita o campo CNPJ, tá? E identidade, nascimento aqui. Carteira de identidade e nascimento não vai fazer efeito nenhum aqui para emissão de nota, nada. O que vai precisar mesmo é só o CPF. E aí, quando a gente marca jurídico, ele habilita os campos aqui jurídico. Bom, a situação do cliente ativo, inativo e suspenso é exatamente aquilo que eu falei, que expliquei lá. No caso do cliente, se você tiver um cliente inativo, ele não faz mais parte da sua carteira, tá? Ele vai ficar aqui no sistema, porque a gente não consegue excluir ele, tá? Mas ele está inativado. Agora, o suspenso, a gente vai utilizar ele dentro do sistema no caso dele estar com alguma conta em aberto, tá? Contas a receber em aberto. Então, ele vai estar suspenso. Tá? O sistema ele não permite enviar peças, suprimento para aquele cliente que está com o status de suspenso ou inativo. Tá? Bom, limite de crédito. Esse limite de crédito ele vai funcionar somente para vendas. Tá? Então o sistema vai verificar esse limite de crédito. Se ele tiver um limite de crédito de R$1.000 e ele já... Oi? Você está com duas telas abertas aí, uma tela menor? Desculpa, não entendi. Não, abriu aqui mesmo, pode continuar, desculpa. Tá. O limite de crédito, se você tiver um limite de crédito aqui de R$1.000 para esse seu cliente, e ele já tiver algum título em aberto de 500, ele só pode fazer uma compra de 500, tá? Bernardo, mas eu posso autorizar ele depois? Pode. A gente viu na terça-feira que tem um módulo com 140 senhas, tá? Onde ali a gente pode digitar essa senha e passar esse limite de crédito aí, tá? Tem outras senhas também que são tratadas dentro desse módulo.
A frequência de atendimento aqui é uma frequência de atendimento para justamente o CRM, tá? Isso daqui, para dar um exemplo, por exemplo, eu já trabalhei em uma empresa que ela fornecia papel, para papel de limpar a mão, sabonete, essas coisas aí. E aí os vendedores tinham uma frequência de atendimento para oferecer os produtos para os clientes dele. Então você pode colocar aqui para sua área de vendas uma frequência de atendimento até mesmo para manutenção dessas vendas aí. Olha, o cliente X você vai atender de 90 em 90 dias, de 30 em 30 dias, você vai. Bom, ah, vocês ouviram até frequência de atendimento aqui, né? Ô Bernardo, uma dúvida. Esse campo de ativar e suspender cliente, ele está disponível dentro do acesso à opção, à opção aí de cadastro do cliente, ou ele também pode ser travado o acesso dele para determinados usuários, por exemplo? Não, ele está dentro do cadastro de cliente e se o seu usuário tiver a opção de editar esse cliente, ele vai poder Aí alterar ele tem aqui. acesso a... Sim, ele vai clicar aqui em alterar, igual eu fiz, e vai alterar aqui para inativo suspenso. Ou ativar ele de novo. Deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, na CPPO, eu tenho um cliente que ele está com 3 atrasos de pagamento. E o pessoal do atendimento, ele não pode enviar suprimentos. Como que vai ser o processo? Então, o sistema ele tem uma configuração que se esse cliente tiver a X dias vencido, o sistema ele já faz a suspensão dele automática. Tá? Então, por exemplo, tem muito cliente meu que utiliza 5 dias. Passou 5 dias de vencido, o sistema trava qualquer envio de suprimento para ele. Tá? Ele coloca o isso aí. Perdão, não ouvi. Aí ele habilita a opção, ele coloca o cara na situação de suspenso. Isso. Se o seu usuário, com a opção de edição aqui do cliente, vir aqui e ativar, ele logo em alguns segundos depois ele vem e suspende ele de novo, porque ele sempre faz uma verificação dos títulos lá se está em aberto. Então bloqueia mesmo. Tá? Geralmente esse cadastro de cliente aqui fica na mão de 1, 2 pessoas, tá? Não fica muito aberto. Ô, Ronaldo, desculpa, cortou tudo que você falou. Alô? Alô? Ô, Ronaldo, desculpa, mas eu não ouvi praticamente nada. A conexão caiu aqui. Alô? Deve ter caído a conexão lá. Tá online. Oi, estão me ouvindo? Ué.
então, antes que eu esqueça, existe algum fluxo já pronto que a DataBit tenha para nos fornecer de uma operação completa, sem entrar no detalhe? Tipo, né? O vendedor, né, vendeu lá um produto, aí vai aqui para o módulo que cadastra o cliente. Um fluxo desse processo? Olha, cada empresa tem um processo diferente, tá? Não, sim, tem as qualidades, mas você tem um esqueleto assim, vocês de repente, até por já terem implantado N ERPs, né? Vocês têm algum ou não? Tenho. Toda Se você... implantação eu faço o levantamento do processo. Não, se você puder, se for possível passar até que Ronaldo, cortou tudo que você falou. Eu entendi que é para eu passar um exemplo. Não. Então. Se você tivesse fluxo aí, ou algum, ou mais um, não sei, só para a gente ter uma ideia, né, do processo assim, de alguma empresa, pode tirar o nome, né, não tem problema nenhum, só para a gente avaliar como uma boa prática, a gente dá uma analisada para ajustar o nosso. Entendi. Você diz em qual processo? De venda? Não, o processo do RP, né, por exemplo, em um processo completo aí no caso, né, eu sou um cara de processos, então eu fico olhando de ponta a ponta. A operação dentro do RP começa onde? Tá, eu vou pegar um processo. Aí, feito isso. Não, mas isso você pode me mandar depois, não precisa nem gastar o conteúdo da sua pauta aqui agora, não. É só para não esquecer mesmo, entendeu? Tá, eu vou te mandar um desenho de um fluxograma que eu fiz para um cliente recente meu lá do Rio de Janeiro. Tá? Perfeito. Eu te mando o fluxo, você dá uma analisada, que é um fluxo que já está adaptado, o que ele executa lá, tá? Geralmente eu entendo o que vocês executam e traduzo isso para dentro do sistema. Então eu monto esse fluxograma já fazendo essa tradução. Como é que vai ser o funcionamento dentro do sistema. Deixa eu só anotar aqui para não esquecer, só um minuto. Como nós não estamos migrando, né, de um RP para outro, nós estamos migrando muita coisa ainda. Então, de repente, nesse trabalho, qual é o modelo? Ronaldo, tá cortando tudo que você tá falando, me desculpa. Eu não tô conseguindo entender o que você tá falando. Ô Bernardo, não, tudo bem. Aí no final, então, eu tô entendendo que você vai desenhar um fluxo para IBCO, é isso? Isso, exatamente. Tá, então tudo bem, é isso aí. Só tô anotando aqui, só um minuto. Beleza. É só uma perguntinha. Vocês estão no Wi-Fi? Aí neste notebook? Isso. Tá, às vezes por isso que tá oscilando bastante, tá? É bom utilizar um cabo que a conexão ela fica mais estável. E aí não dá, eu entendo melhor vocês e vocês na hora de me ouvir não sai minha voz picada. Tá? Mas vamos lá. Na estrutura que a gente está aqui no momento, a gente não tem ponto de rede próximo. Entendi. Aí eu vou pedir desculpa para vocês, porque às vezes eu vou falar assim, olha, não entendi nada, por favor, repita, tá? Pode falar, Tranquilo, viu? Ok, então vamos lá. Então, no momento que a gente traz esse CNPJ aqui, né, a gente faz a pesquisa do cartão CNPJ, ele vai trazer os dados e a gente precisa complementar esses dados aqui também, tá? Então, a gente vai precisar da inscrição estadual, vai precisar da inscrição municipal, e a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui mais para baixo. Bom, então aqui a frequência de atendimento, onde eu parei, é a frequência de atendimento para vendas, tá? Então ele vai lá no módulo do CRM, ele vai apontar
lá para a pessoa que está utilizando aquele módulo ali. Ai, não dá. Oi, acho que retornou. Estão me ouvindo? Alô? Alô? Pessoal, estão me ouvindo? Tá cortando, Bernardo. Alô? Tá cortando a ligação. Tá cortando. Picotando. Fala. Alguma coisa. Tá cortando muito. Eu não tô conseguindo entender vocês. Deixa ele falando então, vamos ver que tá bom dele. Pois pode continuar. Tá, assim, o que está sendo gravado aqui, o problema é que eu não consigo entender vocês, alguma dúvida que vá tendo, tá? Eu posso ir falando aqui, vai estar gravado, mas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tentar, no momento que tiver uma conexão mais tranquila, a gente ir tratando, tá? Tranquilo, a gente tá conseguindo ouvir você direitinho, viu? Ok, porque às vezes a conexão cai, aí dá aqui pra mim no meu Skype que a conexão tá ruim. Então aí eu fico sem saber se vocês estão me ouvindo. Tá? Mas vamos lá. Então essa frequência de atendimento ela vai aparecer lá no módulo de CRM para a pessoa que tiver acesso. Tá? Bom, aqui ele vai trazer o endereço que está lá no cadastro do cartão CNPJ. Tá? E aí, geralmente, tá, lá no cartão de CNPJ vai estar o e-mail e o telefone da contabilidade, que a grande maioria, lá no registro da Receita, é o contador que faz, né? E aí, para que vai servir isso? O telefone aqui, lógico, é para o seu contato com esse seu cliente, né? Para ter o registro dele aqui. Então a gente tem o campo aqui de telefone, telefone 2, fax, celular e WhatsApp. Esse campo de WhatsApp hoje, ele está somente para cadastro. Eu já tenho aqui, já recebi uma mensagem aqui no celular através do sistema. Isso daí futuramente vai ter uma função de envio via WhatsApp. Tá? Então assim, não posso prometer que daqui a 2, 3 meses, mas no futuro pode haver essa funcionalidade aí de ter esse envio de mensagem por WhatsApp. Então, eu já estou alertando os meus clientes para já preencher o campo aqui do telefone do WhatsApp, para quando houver e vocês quiserem utilizar, já está cadastrado. Tá? Bom, contato vai ser o contato principal desse cliente. E o e-mail, eu geralmente recomendo aqui para os meus clientes deixar o e-mail de envio do faturamento, tá? Porque na hora que a gente estiver finalizando o faturamento, o sistema ele vai trazer sempre como padrão o e-mail que tiver aqui, ou os e-mails, tá? Bernardo, posso colocar outro e-mail? Pode. Põe ponto e vírgula e insere o outro e-mail, tá? Bernardo, quantos e-mails eu posso colocar? Depende. Depende do tamanho dos e-mails, tá? Então aqui tem 255 caracteres. Então um e-mail muito extenso, lógico que não vai caber muitos, tá? Bernardo, eu quero colocar um contato específico que às vezes eu mando, às vezes eu não mando. Então a gente tem uma outra aba aqui, que é a de contatos, eu vou entrar nela, onde a gente vai inserir esses nomes e endereços de e-mail, tá? Bom, caso vocês precisem alterar o endereço, aqui pode alterar, não tem problema. O CEP aqui, ele sempre vai fazer uma pesquisa do CEP, tá? Você só tem que colocar o número e o complemento, tá?
Aqui ele tem dois botões, um ele dá um mapa e o outro ele dá a rota, tá? O mapa aqui ele vai trazer o ponto desse cliente, tá? Ele dá aqui o ponto no Google. O site e o Skype aqui é mais para cadastro, complemento de cadastro. Não vai ter tanto efeito nenhum para frente dentro do sistema, não. Bom, e aí a gente parte aqui para essas informações aqui embaixo. Aqui nessa guia de informação, tá? A gente vai definir essas informações gerais. Aqui a gente tem alguns campos obrigatórios, que estão aqui de azul, que é o vendedor 1, a empresa, o nível e o conceito. Tá? O vendedor 1 é o cadastro do vendedor responsável por esse cliente. Tá? Deve ter um vendedor, eu lembro de ter conversado com o Thiago, que tem um vendedor aí, Eduardo, se eu não me engano. Se esse cliente for do Eduardo, a gente colocaria o vendedor aqui do Eduardo. Tá? A gente vai ver o cadastro de vendedor um pouquinho mais para frente. Caso eu não tenha o código, né, eu tenho essa pesquisa aqui no final de cada campo aqui. Então, se eu clicar nessa lupa aqui, eu vou pesquisar o vendedor 1. Nessa lupa aqui eu vou pesquisar o nível, nessa daqui o conceito. Tá? A empresa ela está bloqueada aqui, mas eu vou desbloquear ela nas configurações do sistema para vocês, quando forem fazer os cadastros, vocês poderem colocar qual empresa é de cada cliente. Bom, aqui eu vou clicar aqui na lupa, eu simplesmente faço um filtro, ele vai trazer todos os registros aqui para mim. Tá? Caso eu precise cadastrar um vendedor, eu já posso fazer o cadastro aqui direto. Como é que eu faço? Eu clico aqui no Insert, ele vai abrir o módulo de cadastro de vendedor, tá? E aí eu só tenho que clicar aqui em novo. Na hora que eu clicar em novo, ele vai abrir aqui o cadastro de vendedor. Tá? O que eu preciso aqui dentro do cadastro de vendedor? Se eu quiser cadastrar somente o nome dele, já resolve pelo que a gente vai precisar, tá? Não tem necessidade da gente cadastrar CPF, identidade, aniversário e endereço dele, tá? Por quê? Só vai ter necessidade disso caso você tenha aí um vendedor externo, pessoa física que atende, faz por RPA, enfim. Você faz esse registro dele aqui. Agora, quando ele for um vendedor seu, o que vai precisar mais? É o nome dele e se ele tiver uma comissão fixa, tá? A gente preencher a comissão dele aqui. Tá? Caso ele tenha uma comissão variável, aí a gente não entraria nesse mérito aqui de inserir essa comissão. Tá? Então, para esse cadastro de vendedor, a gente só coloca o nome aqui e se tiver uma comissão fixa, a gente salva. Tá? A gente pode ainda melhorar esse cadastro fazendo uma classificação dele. Se ele é um vendedor interno, se ele é um vendedor externo, se ele é um gerente, tá? Ou se ele é um vendedor de call center ou um vendedor de financeiro. Tá? Então a gente consegue fazer essa classificação aqui para depois, quando vocês precisarem de algum relatório específico, vocês tenham possam fazer algum filtro relacionado a essa classificação. Ok? Bernardo. Sim. Vamos tentar colocar duas dúvidas da área comercial aqui, tá bom? Ok. A primeira é, eu consigo replicar o mesmo vendedor para N clientes? Replicar o mesmo vendedor para N? O mesmo vendedor ele atende 2, 3 clientes, por exemplo. Pode. É possível? Você vai, nesses 2, 3 clientes você tem o vendedor. Ok. Seguinte. Tá legal. A segunda, tem cliente que tem 2 vendedores ou 3 vendedores. Eu vi aí, você falou muito do vendedor 1, né? Tem essa possibilidade de cadastrar mais um vendedor? Tem. Mais um só. O vendedor 2. Só que o seguinte, dentro do sistema, os filtros são feitos em cima do vendedor 1. Tá? Por exemplo, se lá no cadastro de usuário, que a gente viu terça-feira,
tiver lá o usuário do Eduardo vinculado ao vendedor do Eduardo, e tiver lá marcado que ele só enxerga os clientes dele, aqui, vendedor 1, somente ele vai ver esse vendedor. Esse cliente, perdão. Tá? Agora, tem o Eduardo e tem o Bernardo aqui, que é o vendedor 2. E o Bernardo não conseguir ver nenhum outro cliente, ele não consegue visualizar esse cliente aqui, não. O sistema ele só faz vínculo relacionado ao vendedor 1. Tá? Foi claro? Para mim, sim. Tá ok. Joia. Porque até mesmo esse vendedor 2, tá? Ele não tem relatórios nativos dentro do sistema. Esse vendedor 2, ele foi criado para um cliente específico nosso, que ele tinha exatamente esse cenário, tá? De 2 vendedores para um mesmo cliente. Tá? E aí ele fez um relatório via Power BI para tratar essa particularidade de ter 2 vendedores. Então, ó, se você me permite, já fica aí anotado, até como evolução da própria DataBit, essa situação aí desse cliente específico, né? É uma situação que ela acontece aqui na IBCO, por exemplo, ela não é tão fora do padrão assim, né? Inclusive, no nosso caso, nós temos cliente que tem 3 vendedores, ou seja, mais do que 2. E além disso, né? Porque a gente trabalha com a terceirização de departamento comercial e temos recursos compartilhados. Sim, entendi. Então já fica a dica aí, de repente, até como uma melhoria, né? Como é que é tratado? Eu acho que o pessoal não entrou muito nesse mérito de melhorias na hora que eles explicaram, tá? Toda melhoria dentro do sistema, ela é analisada, tá? Se essa melhoria for benéfica para mais clientes, né, aí eles fazem, tá? Quando essa melhoria ela é muito específica para um cliente, isso daí ele já é tratado de uma outra forma. Isso daí é mais tratado como um desenvolvimento, uma customização. Tá? Não, sim, tá perfeito, o conceito está perfeito, melhoria e customização. A gente só está pedindo para anotar, porque de repente pode ser algo interessante, né, vocês analisarem para ver se realmente cabe aí como uma melhoria. Está tudo certo. Todas essas solicitações que vocês me passam no processo de implantação, eu repasso isso lá para a DataBit, tá? Isso daí eu repasso pro Marcos, não sei se você teve contato com ele, mas o Marcos é o diretor lá técnico da empresa, então ele fica responsável pelas minhas implantações. E aí eu passo isso para ele e ele vai definir isso com o desenvolvimento lá, se vai ser tratado como uma melhoria e ela entra aí no desenvolvimento desse projeto, ou ela vai ser tratada como uma customização, tá? Mas isso eu acabo passando essas solicitações suas para ele, ok? Ok. São até 3 vendedores ou tem mais de 3? Aqui o nosso caso maior são 3. 3 vendedores. Porque assim, aqui nós temos a figura, eu vou ter que conversar internamente ainda, porque nós temos a figura, por exemplo, do agente de prospecção. Aí eu vou ter que ver se agente de prospecção, ele se enquadra como vendedor ou é outro, entendeu? Mas vendedor de venda direta, venda pessoal, são 3 para um cliente, por exemplo. Ah, tá. Porque essa tratativa de comissão para mais de um vendedor, a gente tem lá dentro do contrato. Então, por exemplo, um contrato que foi fechado e você paga comissão ali a partir do faturamento para esses vendedores, a gente consegue colocar mais de um. Até 5, 6 vendedores se você quiser. Tem um cliente meu lá da João Pessoa, a McLaren, não sei se você já ouviu falar, ele tem lá dentro do contrato, ele tem o vendedor do contrato, tá, responsável por aquele contrato, ele tem uma comissão que é paga para ele, que é o vendedor principal, e tem os vendedores secundários e tem a área administrativa dele que ganha um percentual também em cima daquela gestão daquele contrato. Então, dentro daquele contrato tem
tem 5 a 6 os vendedores lá, né, que ganham comissão em cima daquele contrato. Aqui, quando a gente fala de cliente, a gente está falando mais da comissão de venda, tá? Quando é comissão de contrato, a gente coloca lá dentro do contrato. Tá? Aí sim, a gente consegue colocar mais de 2, mais de 3 vendedores. Aqui é mais o vendedor responsável pelo cliente. Imaginar o seguinte, o sistema ele trabalha com uma forma de pirâmide, tá? No topo da pirâmide, a gente vai ter o grupo econômico. Eu vou explicar aqui que Só um grupo. minuto. Ah, tá. A gente tem N clientes. No sistema, eu vou entrar com printer para cada cliente. Agora, se for entrar na IBCO, cliente, CCOA, clientes, printer, e printer, mas, por exemplo, você vai alocar vendedores para o A, que é o IBCO, né? Você vai ter vendedores dos B, que são os clientes nossos, printer, etc. Entendeu? E, na realidade, os clientes, os nossos clientes, eles não vão ter um vendedor, eu estou vendendo diretamente com eles, porque o vendedor aqui, os vendedores da printer, por exemplo, eles atendem a carteira printer. E aí a regra acaba sendo outra lá. Hoje tem quem? O Renato? O Eduardo? O Eduardo, eles dividiram, né, de alguma forma essa carteira. Então, compartilhado. Aí foi quando ele falou assim, 3 por cliente. Não, porque eu atendo mais. Ao invés de JL, atendo de printer. Não, então, a questão é a seguinte, você como estar cadastrado em N clientes, isso ok, ele esclareceu, eu tirei. A outra dúvida é, um cliente printer, vamos usar o printer como exemplo, Sim. ter 3 clientes, 3 vendedores debaixo dela, que eu sei que é normal. Esse é o outro ponto que ele estava explicando agora, que eu entendi que não é um padrão, ele tem a solução, mas não é um padrão. Tá certo? Tá alinhado? Ô Bernardo, legal, já esclarecemos aqui, vamos seguindo. Tá ok. Eu não ouvi muito bem aí o que vocês conversaram entre si, porque cortou bastante, tá? Então, o finalzinho aí da sua conclusão. Não, legal, a gente sabia que você não ia conseguir ouvir assim pela dificuldade nossa aqui da técnica, mas foi só um alinhamento em cima do que você falou para o nosso entendimento aqui, fica tranquilo, tá? Beleza. Bom, então, depois que a gente definiu esse vendedor 1 e o vendedor 2, tá? Lembrando que o vendedor 2 não tem relatório nativo dentro do sistema, tá? É só para o vendedor 1. Aí, se precisar de um relatório relacionado ao vendedor 2, 3, a gente teria que fazer um desenvolvimento à parte desse relatório, tá? E aí, igual eu falei, eu vou liberar aqui o campo empresa para vocês colocarem os clientes responsáveis por empresa aqui. Tá? Então temos os clientes da IBCO, os clientes da Printertec e os outros clientes dos seus clientes. Tá? Então a gente vai colocando aqui por empresa. Tá? Esse cadastro de empresa a gente viu na terça-feira. Tá? Então vai ter a IBCO, a Printer, vai ter as outras empresas aí também. Bom, o nível a gente viu, né, mais cedo, né, que é a classificação desse cliente. Caso vocês não queiram fazer uma classificação, o sistema já vai trazer isso daqui como exemplo, tá? O 00 é geral e pronto, não preocupa. Ou, se vocês quiserem fazer essa classificação, clica na lupinha, vem aqui em filtrar e coloca. É uma construtora, uma gráfica, uma indústria, uma mineradora, enfim. Clicou 2 vezes aqui, ó, ele já traz o campo aqui preenchido. Ah, não, eu quero deixar geral. Põe o 0 aqui, deixa geral. Vocês estão vendo que o 0 é cadastro geral, é cadastro relacionado à empresa. Então não tem vínculo nenhum com uma situação específica, tá? E a mesma coisa do conceito. Como é um campo obrigatório, a gente tem que deixar preenchido, tá? Mesmo que a gente não vá utilizar tabelas dentro do sistema, tabelas de venda, a gente tem que deixar preenchido aqui como 00, tá? Porque isso daqui ele é obrigatório pro sistema, tá? Bom,
Essas três opções aqui, técnico, pagamento e operação, elas não são obrigatórias e eu não recomendo tanto a utilização dessas três opções aqui dentro do cliente, tá? Por quê? O técnico aqui, ele já vai levar um técnico específico para esse cliente. Pelo que eu já conversei aí com o Thiago, ele me falou que todos os técnicos atendem todos os clientes, né? Então, não há necessidade da gente preencher aqui o técnico na ficha do cliente, tá? Inclusive, a gente pode depois alterar esse técnico lá no momento de cada atendimento. Essa condição de pagamento aqui é a condição que a gente vai... Aqui a gente trava esse cliente a somente usar essa condição. Por exemplo, você faz uma análise de crédito desse cliente e ele está com o nome sujo. Então, você coloca... Ele pode comprar, desde que seja com a condição de pagamento que seja à vista, em dinheiro. Tá? Aí a gente trava essa condição aqui para essa condição do à vista. Tá? E aqui, essa operação, o que é? Toda vez que a gente falar aqui, eu vou deixar o mouse aqui em cima, tá vendo aqui, ó, operação de venda. Sempre quando eu falar operação de venda e operação de compra, não quer dizer que é a venda em si e a compra também, tá? Quando a gente falar de venda, a gente está falando de saída do estoque. Quando a gente falar de compra, a gente está entrando com aquele produto, aquela mercadoria dentro do estoque, tá? Só para a gente alinhar alguns conceitos aqui de nomenclatura dentro do sistema, tá? Bom, e aí a gente cai aqui no grupo, tá? Eu ia dizendo que o sistema ele parece essa estrutura de clientes é uma estrutura de pirâmide, tá? Então a gente tem no topo da pirâmide esse grupo, tá? Um exemplo para esse grupo, vocês têm aí, eu vou dar um exemplo de um cliente meu lá do Rio. Ele tem lá o cliente Cirela, tá? É uma construtora. Só que esse cliente Cirela, ele tem vários empreendimentos, cada um com um CNPJ diferente, tá? Ou seja, é um cliente, é um cadastro de cada cliente, tá? Só que aí ele tem o grupo Cirela, ou seja, todos aqueles CNPJs se agrupam nesse grupo econômico, Cirela. Então, na hora dele fazer uma análise de um todo, né, ele não vai analisar cliente a cliente, ele não precisa ir selecionando, ó, esses 100 clientes aqui, esses 100 CNPJs é desse grupo, ele não precisa fazer uma análise de cada um, ele vem e olha assim, olha, eu quero saber o grupo Cirela, qual que é o meu faturamento, qual que está sendo faturado em cima desse meu grupo, então ele vai ter ali o valor total agrupado dentro daquele grupo ali, tá? Um outro exemplo, você tem aí o grupo de concessionárias, acontece muito, eu já vi isso muito. Tem uma pessoa que ela é dona da concessionária A, B e C. Então eu tenho o grupo daquela pessoa ali, daquelas 3 concessionárias, tá? Então a gente faz esse cadastro e vincula esses grupos para cada um desses clientes, tá? Na hora de fazer uma análise. Então, com essa pirâmide a gente tem em cima o grupo. Abaixo desse grupo a gente tem o cliente, abaixo do cliente a gente tem os contratos desses clientes e embaixo desses contratos a gente tem todas as máquinas vinculadas a esses contratos. Então é como se fosse uma pirâmide mesmo, sendo o topo o grupo e a base dessa pirâmide os equipamentos, tá? Então a gente consegue tirar relatórios de todos esses níveis de grupo, de cliente, de contrato, enfim. A gente consegue fazer toda a análise nesses grupos aí, tá? Bom, esse tipo de juros é mais para cálculo pro boleto, tá? No caso, o seguinte, a gente vai definir uns parâmetros financeiros para os boletos e aqui, quando a gente marca esse tipo de juros aqui, ele sobrescreve. Isso aqui foi desenvolvido para um cliente específico também, tá? Só que
tem muito cliente que acaba não utilizando, que é mais para, se for, por exemplo, eu cobro 1% ao mês de juros, ou seja, 0,033 ao dia. Se eu marcar aqui, eu posso vir e falar assim, não, eu não quero que o sistema apure 0,033, eu quero que ele apure 1% ao dia. Então o sistema aqui ele já vai fazer os cálculos dos títulos financeiros desse cliente com 1% e não 0,033. Tá? A questão aqui é a tabela de preço, na hora o vendedor pode alterar a tabela de preço desse cliente ou se ela é fixada de acordo com o que a gente colocou aqui. Tá? Caso vocês não venham trabalhar, isso daqui está marcado ou tabela fixa ou alterar, não vai fazer sentido algum. Bom, aqui do lado a gente tem a definição de plano de contas desse cliente, tá? Isso aqui é mais uma visualização contábil, tá? E aqui a gente tem a definição do centro de custo e subcentro de custo desse cliente. Aqui agora ele está travado, eu tenho que liberar esses campos aqui, tá? Por causa dessa base de exemplo, tá? Depois eu venho e faço todos os ajustes para liberar esses campos. E para que vai servir esse centro e subcentro de custo? Eles são de padrão, mas podem ser alterados. Como é que funciona isso? Quando a gente faz um lançamento avulso de contas a receber, tá? Ou seja, a gente entra lá no contas a receber e faz um lançamento direto lá. Da onde que o sistema vai trazer o centro de custo que a gente está vinculando àquele título financeiro? Daqui do cadastro de cliente. Tá? Mas, no caso da gente estar fazendo uma venda, faturando um contrato, ele vai buscar esse centro e subcentro de outro local. Tá? Então, seja da operação que a gente estiver utilizando, seja fazendo o faturamento daquele contrato. Eu vou chamar a atenção para esse centro e subcentro de custo quando for nessas duas, quando a gente for ver esses dois treinamentos. Tá? Aqui é mais para a gente definir, para facilitar na hora do lançamento do título financeiro. Ele já vai trazer aqui o centro e subcentro de custo. Um exemplo para ficar mais claro. Lá no cadastro de fornecedor, a gente vai ter também essa definição do centro e subcentro de custo. E eu gosto de usar o exemplo no cadastro de fornecedor, o cadastro do banco. Vocês trabalham aí com qual banco hoje? Itaú. Então, quando você for cadastrar o fornecedor, você vai cadastrar o banco Itaú. E aí, no cadastro do centro e subcentro dele, você pode ter N formas de subcentro. Você pode ter tarifa, uma classificação de tarifa, uma classificação de juros, uma classificação de tarifa de cobrança, enfim. Vai depender do que vocês tiverem aí dentro do seu centro de custo. Só que aí a gente coloca o que mais acontece. Por quê? Os lançamentos desse banco, né, do Banco Itaú, vão ser feitos diretamente lá no Contas a Pagar. E aí, a tarifa que você for lançar ali diariamente, ele já vai trazer esse centro e subcentro de custo. Então, facilita para o seu usuário lá do financeiro na hora de fazer esse lançamento. Tá? Bom, aqui embaixo, a gente tem esse campo de observação aqui. Tá? Esse campo de observação, geralmente eu deixo na configuração do sistema para aparecer um pop-up no momento que você estiver fazendo um orçamento. Tá? Tudo dentro do sistema, toda saída, tá? Inicia dentro desse orçamento. Seja ela uma venda, seja ela uma remessa de equipamento, seja ela uma remessa de peça ou de suprimento. Tá? Dentro desse orçamento, eu posso deixar marcado para trazer essas observações aqui. Tá? Então, essas observações ele vai para outros campos, mostra como um pop-up nesse orçamento. Tá? Eu coloquei aqui, né, na hora que a gente fez a pesquisa aqui pelo CNPJ, para ele trazer essas observações aqui. Tá? Cabe vocês me falarem se isso daqui vai ser necessário ou não. Tá? O que ele vai trazer? Exatamente aquilo que foi pesquisado lá no cartão CNPJ. Tá? Que tem um código do IBGE, atividade econômica secundária, ele traz essas opções aqui. Tá?
cabe vocês a definirem se vai utilizar ou não. Caso vocês não queiram utilizar, não marca lá para trazer, tá? Aqui a gente edita, ok? Bom, essa observação interna, tá? Esse 2int aqui é observação interna. Essa observação ela só vai ficar aqui dentro do cadastro do cliente, ela não vai para lugar nenhum, tá? É só para consulta aqui para quem entrar dentro do cadastro do cliente, tá? O 3NF, o que vai acontecer? Tudo que a gente tiver escrito aqui, nesse cliente aqui, nessa opção 3, ele vai para as observações lá da nota fiscal. Então, toda vez que eu emitir uma nota fiscal para esse cliente, as observações que estiverem inseridas aqui, vai lá para a observação da nota. Tá? Bom, o 4 nada mais é do que um aumento dessa tela aqui que a gente acabou de ver. Tá? Ele aumenta, mas aí a gente consegue escrever aqui também. Tá? Ele só faz um aumento aqui da tela. Então, olha lá. Tá? Se eu tiver na nota fiscal, mesma coisa. Se eu tiver na interna e clicar aqui na observação, ele também ele identifica que a gente está abrindo cada uma dessas observações aqui. Tá? Bom, filiação, aqui é mais definir nome da mãe, nome do pai e cônjuge. Tá? Mais complemento de cadastro. Tá? E banco aqui também, são as referências bancárias desse seu cliente. Tá? Aqui é mais para um caso de análise de crédito. Ok? Bom, aqui, em mais informações, deixa eu só fazer uma alteração aqui, para ficar mais claro. Só um minuto. Eu fiz uma alteração no sistema, que aí fica mais claro na hora da gente fazer a explicação. Bom, eu alterei aqui porque o que acontece? Como a Databit também utiliza o sistema, né, eu faço essa alteração aqui para ficar mais adequado para vocês. O que acontece? Aqui em mais informações, a gente tem essas informações de emprego, tá? Se caso a pessoa seja uma pessoa física, esse seu cliente, tá? Também para análise de crédito, as referências aqui também, tá? E aí o que eu quero chamar a atenção é para as opções de retenção aqui, tá? Caso o seu cliente te informe que você tem que fazer a retenção para ele, tá? A gente já pode marcar aqui que a gente tem que fazer a retenção, que o sistema já adota toda vez que você fazer uma emissão de uma nota fiscal de serviço, vender um serviço, vender um produto, ele já faz a retenção e faz a retenção com a alíquota que tem que ser feita. Tá? Então, já é bom deixar aqui dentro do cadastro de cliente que para frente aí ele já faz essa tratativa. Tá? Quando não houver, é só deixar desmarcado. Bom, aqui em vendas e financeiro são dados informativos, tá? Ele não, aqui a gente não insere título financeiro, nem insere uma venda, é mesmo uma consulta, tá? Uma consulta que a gente pode ver de forma analítica. Aqui a gente vê todos os registros de venda, tá? Qual a empresa que foi feita, o romaneio, a nota fiscal, data, vendedor, quantidade de peças e venda. E de forma sintética, onde ele soma todas as vendas, todas as notas fiscais, valor, quantidade de peça vendida, percentual em cima do faturamento. Então ele faz aqui uma análise de todas as vendas para esse cliente, tá? Lembrando que vendas aqui é vendas de produto, tá? Então ele vai trazer aqui somente a questão dos produtos. E aqui o financeiro, lembrando que nessa aba financeiro, somente os usuários, tá, que tenha o marcado lá como financeiro pode acessar. Por exemplo, às vezes o seu comercial não tem acesso à vida financeira do seu cliente.
Tá? Ele não pode saber se já foi pago, se já foi vencido, enfim, tá? Um exemplo. O que acontece? Lá no cadastro do usuário, que a gente viu terça-feira, tem uma opção lá de usuário financeiro. Se aquele usuário que você cadastrou estiver marcado como esse usuário financeiro, na hora que esse usuário financeiro entrar aqui dentro do cadastro do cliente e ele clicar aqui nessa aba financeira, ele vai conseguir ver esses dados aqui. Se ele não tiver marcado, ele não enxerga. Tá? Então aqui o que ele vai trazer nessa aba financeira? Número de documentos vencidos, a vencer, pagos, pagos em dias, número de pagos em atraso. Para quê? Para você fazer uma análise desse seu cliente. Tá? Eu trabalhava com outsourcing antes de entrar na DataBit. E na empresa onde eu trabalhava eu tinha uma política lá de que se aquele cliente nos últimos 6 meses não teve nenhum atraso, não pagou nada em atraso, tá? Eu isentava ele de juros, caso ele me pedisse essa isenção. Então eu vim aqui e fazia essa consulta para saber se ele já tinha pago alguma coisa em atraso, tá? E aí eu fazia ou não a isenção dos juros e multa dele, tá? Bom, eu vou pular esse data service e volto nele aqui porque eu quero falar de contatos primeiro. Aqui o contatos, eu vou cadastrar os contatos desse meu cliente, tá? Aqui eu consigo, além de fazer esse cadastro desse contato, colocar o e-mail dele, tá? Para quê? Para quando a gente for mandar algum faturamento, alguma nota fiscal, a gente consiga levar esse e-mail para dentro do envio. Tá? Então o que acontece? A gente clica aqui em novo, tem a estrelinha aqui, tá? Eu vou colocar o nome, por exemplo aqui, Ronaldo, tá? E vou colocar o e-mail dele, tá? ronaldo.ibco.biz, não é isso? Tá? Eu vou chamar a atenção aqui desse campo, que é o seguinte. Se eu não der Enter aqui no e-mail, tá? E tentar salvar ele aqui embaixo, ele vai falar, ó, o e-mail é de preenchimento obrigatório. O que acontece? Eu já preenchi o e-mail, só que aqui tem uma questão aqui que a gente tem que dar um Enter para o campo ser salvo, tá? Tem um bugzinho aí nesse e-mail aí, isso daí já é bem antigo, tá? Então, a gente dá o Enter e aí a gente consegue clicar aqui, ele salva o Ronaldo, tá? Lá, quando a gente for enviar alguma comunicação, algum e-mail para esse cliente aqui, vai aparecer essa listagem de contatos aqui, esse campo de listagem de contatos lá na hora de enviar o e-mail. Então, o que eu recomendo geralmente aos clientes? Que aqui no nome já coloque, por exemplo, o cargo dele. Tá? Porque aí na hora da pessoa olhar lá, ó, já sabe que o Ronaldo ele é diretor, entendeu? Já pega e já sabe que... Ou coloca o setor da pessoa para facilitar no momento do envio. Porque para a pessoa que estiver mandando um faturamento, uma nota fiscal, alguma coisa, só vai aparecer esse nome aqui, Ronaldo-diretor. Ok? Bom, caso eu queira excluir, eu tenho a lixeirinha aqui, eu faço a exclusão somente desse contato. Tá? Bom, aqui eu tenho esses dispositivos. O que é isso daqui? Esses dispositivos aqui quem usa é a DataBit, tá? É aqui onde vai ficar registrado o uso do mobile. Então vai estar os números de série aqui de todos os telefones que vocês utilizam aí, vai ter o nome do usuário, versão do Android, aqui é mais para fazer a cobrança. Então isso aqui vocês não precisam preocupar, tá? Bom, deixa eu salvar aqui, né, agora. E aí a gente vai entrar aqui no Data Service. Bom, como é que vai funcionar isso daqui? Quando a gente tiver
cliente sendo igual à empresa, né? Ou seja, eu tenho aqui a empresa IBCO, o cadastro da empresa IBCO e tem o cadastro do cliente IBCO também. O sistema ele identifica que essa empresa e esse cliente são a mesma coisa. Então a gente consegue colocar o tipo de usuário aqui, diretor, gestor e técnico, tá? Dessa empresa. Para quê? Quando a gente coloca aqui em novo, tá? Eu vou vir aqui e vou fazer o cadastro do meu técnico, tá? Para acessar o portal, acessar o data service, o mobile, tá? E para ele poder fazer a operação lá pelo celular. Não sei se o Marcos chegou a demonstrar o mobile para vocês. Ainda não. Ele não fez a demonstração, tá? Não, eu saiba não, pelo menos para mim. Mobile, o Marco chegou a demonstrar? Não, até o momento não. É engraçado. Geralmente ele faz isso antes de vocês fecharem contrato, tá? Mas... O Roger falou bastante, mas não demonstrou, só explicou. Ele explicou só, né? Tá. O mobile ele vai servir somente para os técnicos, tá? É uma ferramenta de operação dos técnicos, tá? Onde ele vai lá para o cliente, faz o check-in, faz o check-out, e no check-out ele informa os dados ali de fechamento daquela ordem de serviço, tá? Então ele tem essa operação aí dentro. Eu acho que tem um vídeo no YouTube, já tem um tempinho já, mas a ferramenta já evoluiu. Mas lá no YouTube ele tem a demonstração de como é feita a operação dentro do mobile. Eu acho que é só vocês digitarem lá. Acho que está com assim, ó, Data Service Mobile, tá? Se vocês digitarem lá no YouTube, acho que vocês encontram o vídeo lá, tá? Bom, então o nome do usuário aqui, a gente vai colocar o nome do usuário e o nome do técnico, tá? Por exemplo, aqui, eu vou criar um técnico aqui, DataBit, tá? O próprio sistema ele já cria o login de acesso dele com o nome, arroba e o código do seu cliente, tá? Então ele vai colocar aqui arroba 0000, são 8 zeros aqui, tá? Que é exatamente este código do cliente. A senha é uma senha padrão, você pode colocar uma senha padrão e depois ele pode alterar essa senha, tá? Não tem problema. O e-mail aqui a gente pode colocar o e-mail dele, não vai fazer diferença nenhuma aqui pra gente, tá? E aí a gente vai marcar ele como técnico, tá? Para esse técnico acessar o mobile, a gente tem que vir aqui e marcar ele como um usuário do Data Service e mobile, tá? E aí a gente vai fazer um vínculo do técnico. Como assim? Como é que vai funcionar isso? A gente está criando um usuário de login em um sistema, tá? Chamado Data Service Mobile, tá? E aqui a gente está vinculando com o cadastro de técnico dele aqui dentro do Data Classic. Tá? Imagina o seguinte, me fala o nome de um técnico seus aí para eu usar de exemplo aqui. Qualquer técnico. Eu tenho. Henrique, né? Quem? Henrique. Tá, o Henrique. Então, aqui a gente vai ter o nome do usuário do Henrique. Tá? Então, o login dele vai ser henrique@0000 para ele acessar o mobile, o programinha lá do mobile, tá? Só que aí é o seguinte, a gente vai ter o Henrique aqui como técnico também, tá? Só que aí o que acontece? As ordens de serviço, elas são encaminhadas para o técnico e não para o usuário Henrique, tá? Então, o que o sistema vai entender? Toda vez que sua equipe lá de suporte pegar aquela ordem de serviço que foi gerada para aquele cliente, ele vai direcionar para o técnico. Então o sistema vai falar assim, opa, tem uma ordem de serviço para o técnico Henrique. Então o que eu vou fazer? Eu vou direcionar isso para o usuário dele do Data Service para ele poder visualizar. Ele faz essa junção desses dois cadastros, tá?
Bom, além disso, a gente tem aqui essa definir a cor da localização, tá? Vou clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir a cor. Para que vai servir isso? O sistema ele faz um monitoramento dos técnicos, tá? No mapa. Então, a hora que a gente abre esse mapa, ele vai mostrar os pontos onde estão esses técnicos, tá? Então, eu vou definir uma cor aqui, vermelha. Então, o Henrique vai ser esse ponto no mapa de vermelho, tá? Então, é só mesmo para facilitar na hora de identificar lá no mapa, tá? Depois que eu faço essa vinculação, eu salvo, tá? Então, eu já criei o técnico Henrique dentro do meu cadastro de cliente da IPCO, da minha empresa IPCO, tá? Bernardo, tá. E o meu usuário para abrir chamado? O usuário lá do cliente do meu cliente para abrir chamado aqui dentro do portal. O que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui, ó. Então imagina que esse daqui é o cliente do seu cliente, tá? O sistema identifica pelo CNPJ. A hora que eu clicar aqui no Data Service, o que acontece? Eu não tenho mais as opções de diretor, gestor e técnico. Ele já muda para manager, usuário e residente, tá? Manager, ele vê todos os chamados dos usuários. Então, o Ronaldo é o manager, tá? E eu e o Washington somos usuários. Na hora que eu tenho uma senha de usuário, eu só vejo os meus chamados. Eu não vejo os chamados do Washington. Mas o Ronaldo enxerga o meu, o dele e do Washington, tá? Essa é a diferença do manager e do usuário. E o residente, o que é? É um funcionário seu que está alocado lá nesse seu cliente, tá? Então, você tem um técnico lá que ele fica 100% do tempo dele lá lá nesse seu cliente. Então, o que acontece? Todos os chamados que ele abrir, todos os chamados que forem para ele, vai para esse residente fazer o atendimento, tá? Bom, então, quando ele é um usuário ou manager, a gente define ele para fazer o acesso ao portal, que é o Data Service. Deixa eu ver se está habilitado aqui o Data Service. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu e-mail. Só um minutinho. Tem alguma coisa mais financeira aí, né? Porque se não tiver, você pode, o pessoal pode ficar à vontade, se quiser uma saída, se fala do, né? Porque agora é suporte, né? Que ele está falando, você vê que está falando suporte, se você entender que no momento aí você pode dar uma saída aí e tal. Porque você envolve mais áreas, soluções, e acredito que é importante. Sim. Bom, posso continuar? Pode continuar. Tá. Então aqui eu crio o usuário do meu cliente para ele abrir chamado interno aqui para a gente, tá? Então eu tenho o Bernardo aqui, @00007, tá? E aí eu ponho as permissões para ele poder acessar. O que ele pode fazer? Ele pode aqui consultar e abrir as ordens de serviço, já, em vez de ele ligar, dele mandar e-mail, ele já entra no portal e abre as ordens de serviço, tá? E já cai aqui para a nossa operação interna, tá? Eu posso liberar para ele fazer uma requisição de suprimentos, enfim, ele vai escrever o que ele quer, tá? Eu posso liberar para ele ver os contratos dele, lembrando que aqui ele não enxerga valores, tá? Somente volumetria. Ele enxerga o SLA, tá? Se está em atraso, esses atendimentos dessas OS. Ele tem uma análise dessas OS também,
tá? Essa intervenção são pendências de atendimento para ele. Esse compras, ele vai enxergar lá no Data Service as notas fiscais emitidas para ele, tá? O financeiro, ele vai enxergar a vida financeira dele, tá? E aí tem gráficos aqui que geralmente esses gráficos eu não recomendo você marcar para os seus clientes, para os clientes dos seus clientes, tá? Bom, os usuários também não, porque aí fica muito a cargo do seu cliente criar usuários para eles. Então isso aí eu já não recomendo tanto, tá? Porque quando ele cria o usuário, ele pode marcar o que o usuário dele pode verificar. Aí já perde um pouquinho algumas informações que vocês não queiram mostrar para eles, tá? Bom, eu vou salvar aqui, vou colocar assim aqui. Bom, então esse cliente 07 aqui tem o Bernardo. Então o Bernardo é um cliente do seu cliente, né? Então ele vai vir aqui, Bernardo, arroba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É bom que a gente já faz o teste aqui, está tudo funcionando direitinho. Quando ele falou lá no cliente, do cliente que vai ter aquela visão, é o gestor lá no cliente que vai conseguir ver tudo que está aberto, né? Tudo que está pendente de resolver isso. O time tem essa visão, cliente. Então, porque nós temos acesso a um tipo de sistema, né, que é o CSS. Eles têm tudo chamado, Eles conseguem acompanhar também. eles conseguem acompanhar. Exatamente, isso aí é o acesso do cliente do seu cliente. Pode ser o acesso do seu cliente também, tá? Você pode abrir aí o acesso para o dono da printer por aqui, onde ele consiga ver todos as OS, ele fazer um acompanhamento aqui, não tem problema, tá? Bom, Então, esse é o técnico também, acessa por aí, né? pode acessar também, é o mesmo cadastro. Aquele técnico da Databit, ele também acessa aqui. Ele consegue também acessar. Bom, então aqui em OS, ó, ele consegue ver todas as OS aqui. Tá vendo que o cliente ele já fica fixado aqui para mim. Então eu como cliente 00007 aqui, ele já fica travado. E o meu solicitante também, ó, meu nome de acordo com o usuário que foi criado para mim. Então se eu filtro aqui embaixo, ele vai mostrar aqui para mim todas as OS que estão abertas, tá? E se eu vier aqui em novo, eu vou abrir uma OS, essa OS vai cair aqui dentro do Data Classic para a sua operação de suporte, tá? Eu não vou demonstrar demais porque a gente vai voltar nisso, eu vou entrar mais a fundo isso daqui quando a gente for fazer o treinamento do Data Service, tá? Então eu só estou mostrando para vocês que vai impactar aqueles usuários nesse programa aqui Data Service, tá? Então ele consegue também fazer as requisições e consultar todas as requisições dele e os andamentos dessa requisição, tá? Se está aprovado, se já saiu para fazer entrega. Então ele consegue verificar aqui também, tá? Aqui nessa aba de contratos, ele consegue ver os contratos que ele tem, tá? Aqui, ó, já tem um contrato para esse cliente aqui. E aí, os equipamentos deles, ele fica listados aqui os equipamentos, tá? E aqui ele traz a volumetria por tonalidade, e aí ele traz a data aqui também, tá? Não traz valor. Ele não traz valor. Tá? Aqui ele tem o SLA com as ordens de serviços já criadas, tá? Tem uma aqui já de teste criada aqui para instalação, tá? Esse análise aqui são as OS que estão pendentes de atendimento, tá? Então a gente faz uma tratativa. Quando a gente for conversar da área técnica, eu entro mais detalhe, tá? Aqui são todas as preventivas que tem que ser feitas para esse cliente. Aí, para isso daqui aparecer, tem uma série de fatores que eu vou entrar em detalhe nisso depois. As notas fiscais emitidas para esse cliente, com o número da nota, o CFOP, a data e os itens, tá? Tudo que foi emitido para ele. E por fim, aqui ele tem a vida financeira dele,
ele lista os títulos aqui que estão pagos, que estão a vencer e os que estão vencidos. Tá? Bom, esse espaço vazio aqui foram aquelas opções que a gente não marcou de permissão aqui no Data Classic. São essas outras opções aqui. Por isso que ali fica em branco. Tá? Seu usuário ele pode alterar a senha. Coloca a senha dele atual e ele faz a alteração da senha aqui sem problema nenhum. E aqui o campo de logoff. Tá? O portal, depois eu vou pedir para vocês, eu acho que eu pedi isso na terça-feira, se eu não me engano, para vocês me mandarem a logomarca de cada empresa, de cada cliente seus, para a gente poder personalizar cada portal, tá? Que aí o cliente vai identificar a empresa tudo direitinho em cada portal aqui, tá? Bom, o que mais que tem aqui dentro do cadastro do cliente? Para a gente não ter que fechar o módulo aqui e sair para voltar na pesquisa, a gente tem esse botão aqui, listar. Tá? Ele volta para essa pesquisa anterior, onde a gente faz os filtros aqui. Tá? Então, por exemplo, eu filtrei todos os meus clientes aqui. Então, se eu entro no cliente, eu consigo navegar pela nossa pesquisa ali atrás. Ó. Eu consigo navegar, tá? O relatório aqui é um relatório bem básico, tá? Com os dados aqui desse seu cliente, não tem muito segredo nisso. E aqui a gente tem documentos. Para que serve esse documentos aqui? Tá? É no caso de você agrupar os documentos desse seu cliente aqui dentro do cadastro dele. Então, eu posso clicar aqui em novo. Ele vai falar assim, olha, me traz o nome do arquivo. Vou vir aqui na lupinha e vou selecionar o arquivo. Vou pegar esse de teste aqui para a gente colocar. O que ele vai fazer? Na hora que eu gravar aqui, ele vai gravar o caminho onde está o arquivo. Ele não vai colocar o arquivo dentro do banco de dados, não. Ele só vai trazer o arquivo. Eu vou incluir outro de exemplo. Deixa eu pegar aqui. Tá aí. Então ele vai listando aqui. O que acontece? Se eu excluir esse arquivo daqui ou trocar ele de nome, aqui ele não vai conseguir abrir. Ué, abriu. Estranho. Ele deve fazer uma vinculação diferente. Mas se eu excluir ele daqui... Alô? Estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Pessoal? Pessoal, acho que agora voltou. Estão me ouvindo bem aí? Tá. Então o que acontece? Ele vem aqui, a gente consegue abrir o arquivo, tá? Mas ele fica num local específico. Na hora que eu excluo, ele só faz a desvinculação do arquivo aqui dentro do sistema, tá? Então, ele não exclui o arquivo lá na pasta, tá? Bom, cadastro de cliente é basicamente isso daí, tá? A gente, para fazer o cadastro básico dele, ter o CNPJ, tá?
trazer também a inscrição estadual, se ele tiver. No caso para emissão de nota fiscal de serviço, é bom a gente ter também a inscrição municipal dele aqui, na hora que a gente for mandar essa nota para a prefeitura. Tá? Lembrar de quando a gente trouxer aqui o CNPJ, trocar o telefone e o e-mail, porque geralmente o telefone e e-mail vai estar do contador, tá? E a gente preencher essas outras informações aqui, de vendedor, empresa, nível, conceito e grupo, quando houver, tá? E também criar os usuários de abertura de chamado desses seus técnicos, no caso da empresa IBCO, da PrinterTech, enfim, essas outras empresas suas, e dos clientes, dos seus clientes, para abrir chamado pelo portal, tá? Bom, deixa eu finalizar aqui o vídeo, senão vai ficar